Neste vídeo, eu vou te mostrar na prática como funciona e como calcular o desconto das faltas e DSR ali na folha de pagamento do empregado. Se você é novo ou nova por aqui, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Aline Barbosa, sou professora especialista em departamento pessoal. Aqui eu me dedico a entregar conteúdos gratuitos de valor na área de departamento pessoal, gestão de pessoas. Eu gosto também de falar sobre contabilidade. E se você quer aprender departamento pessoal de verdade, com segurança e na prática, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele seu like que me ajuda muito, tá bom? E caso você queira também me acompanhar lá no Instagram, é alinebarbosa.dp. Bom, quando a gente fala de faltas, a gente tem tanto as faltas justificadas quanto as faltas injustificadas. As faltas justificadas, elas têm um amparo, ela tem uma proteção ali na lei. Quando a gente olha para o 473, não vou ler ele aqui com vocês, gente, porque são várias permissões que o governo ali, em várias condições que o governo, ele permite que o empregado, ele venha faltar na empresa sem prejuízo do seu salário, sem que a empresa desconte nada. Então, tem várias condições lá. Quando temos ali o falecimento de algum familiar ascendente, aí a gente tem lá orientações de quem são esses familiares, casamento, nascimento de filho, serviço militar, atestado médico e atestado para levar filho ao hospital. Então, tem várias observações lá na CLT, no 473 da CLT. A questão é que a lei, ela traz o amparo de quando o empregado pode faltar e não ter prejuízo do seu salário. Traz lá todas as recomendações. Então, tirando o que está lá no 473 da CLT, se o empregado faltar, a empresa, ela tem sim poder, ela tem base legal para descontar. Aline, o empregado, ele faltou, não tem nada que justifique conforme o 473 da CLT, mas ele avisou, ele entrou em contato com a empresa. Neste caso, a empresa, ela pode ou não descontar. Fica dela descontar ou não. Fica na responsabilidade dela querer ou não descontar. E quando a gente fala de impacto das faltas injustificadas ali na vida do empregado, não só é a falta em si. Não, o empregado ele vai tendo prejuízos ali conforme ele vai faltando, principalmente se ele tem habitualidade de faltar injustificadamente. Então, quando o empregado ele falta injustificadamente, primeiro ele vai perder ali o dia da remuneração dele. Se ele não veio, ele não vai receber aquele dia. Ele também pode perder o DSR, porque a Lei 605 de 1949, ela dá esse direito à empresa de descontar o DSR. O DSR é o descanso semanal remunerado daquele empregado. Ou seja, é um dia que o empregado ele tem o direito de ir para casa descansar, mas continuar recebendo da mesma forma. Até porque a lei entende que se o empregado não tivesse esse direito, o que ele faria? Ele continuaria trabalhando. Então, a lei ela vem e fala assim, é constitucional o DSR. Não, você vai para casa descansar, mas vai continuar recebendo. A questão é que quando esse empregado ele falta injustificadamente, ele também perde esse direito dele constitucional, tá? Então, se ele faltou injustificadamente, a empresa ela pode sim descontar o DSR. Outro ponto importante também é que o empregado ele começa a ter ali uma redução de férias. Eu já vou mostrar para vocês uma tabela que o empregado ele, conforme ele vai tendo faltas injustificadas, por exemplo, aqui, ó, ele tem até 5 faltas injustificadas lá no período aquisitivo dele. Ele tem direito ainda a 30 dias de férias. Se ele tem de 6 a 14 faltas no seu período aquisitivo, ele só tem direito a 24 dias de férias. Se ele faltar de 15 a 23 dias, ele só tem direito a 18 dias de férias. Se ele faltar de 24 a 32 dias, ele só vai ter direito a 12 dias de férias, todas essas faltas injustificadas, tá? E mais de 32 dias, ele perde ao direito das férias dele. Então, levante a mão aí quem nunca viu um empregado revoltado, porque ele falta, ele perde o seu direito às férias e ele ainda vem reclamar. Por que eu perdi as minhas férias? E aí você precisa saber explicar isso para ele. Olha, a legislação traz que se você não tiver um número mínimo ali de frequência, você vai perder, sim, o seu direito às férias, tá? Ou ter ele reduzido. Outro ponto que eu trago para vocês é que se este empregado no mês, tô falando de período aquisitivo, no mês, ele faltar ali injustificadamente acima de 15 dias, ele já vai perder ali o AVO do 13º. Então, no mínimo, ele precisa trabalhar 15 dias no mês para ter direito ao AVO do 13º. Lá no curso do Departamento Pessoal Pro, eu ensino para você como a gente faz a apuração do 13º. E o empregado, no mínimo, trabalhar 15 dias no mês é fundamental para ele ter direito ao 13º. Outro ponto é que a empresa pode advertir, suspender e até chegar a uma demissão por justa causa. Não é porque o empregado faltou um dia que a empresa já vai sair dando uma justa causa nele, não. Mas se o empregado ele tem habitualidade ali de faltar, a empresa já vem advertindo, já até suspendeu ele e ele não muda o comportamento dele, a empresa ela pode aplicar ali uma justa causa.
Então você vê como o empregado pode sair prejudicado conforme as faltas que ele vai tendo, principalmente se ele tem habitualidade de sempre estar faltando. E quando a gente é profissional do departamento pessoal, não adianta você achar assim, vou entrar na área, vou ali aprender o sistema, vou apertar o botão e pronto. Não. É fundamental você entender sobre legislação, sobre as fórmulas dos cálculos, entender sim como funciona o e-social, como funcionam as obrigações trabalhistas. Para quê? Para você ser um profissional independente. Você precisa saber fazer cálculos bem feitos, você precisa saber conferir o seu sistema, porque é muito comum a gente pegar erros no sistema que não aplicou o desconto da falta, ou que não aplicou o desconto do DSR, ou que calculou errado, não converteu ali a linguagem temporal para a linguagem de calculadora, que já vou mostrar para vocês. Mas todos esses pontos a gente precisa saber. É comum também você participar de um processo seletivo e cair a pergunta de calcule o DSR. Calcule o DSR de um horista, calcule o DSR de um comissionista. Você sabe a fórmula do cálculo de DSR para cada um desses casos? Então, é fundamental parar, sentar, aprender, estudar com quem? Com uma linguagem prática, com uma linguagem objetiva, alguém que vai te dar um conteúdo lógico e direto ao ponto para você aprender e se tornar cada vez mais seguro, tá? E isso você encontra no departamento pessoal próprio. E quando a gente fala de desconto de faltas e DSR, a gente tem base legal. Como eu falei para você, a gente primeiro observa que está lá no 473 da CLT. Se não for o caso, obviamente, a gente vê ali com o gestor da área, pode descontar, não quer descontar, houve ali algum acordo com esse funcionário. Então, a empresa ela pode ter um acordo de compensação de horas. Ela pode ter um acordo de compensação de horas. Então, esse empregado ele já conversou com o gestor dele, vou faltar hoje. E a empresa e o empregado tem aquele acordo de compensação, ou tem lá na convenção coletiva de trabalho algum acordo de compensação. Então, a gente sempre olha isso antes de fazer o cálculo, tá? Existe aqui algum acordo de compensação dessas horas negativas, essas horas que o empregado está devendo? Por quê? Porque quando a gente fala de convenção coletiva de trabalho e acordo coletivo de trabalho, prevalece sobre a legislação, tá? Então, lá na reforma trabalhista, a gente tem que o que? O negociado prevalece sobre o legislado. Então, a gente sempre olha também para a convenção coletiva de trabalho. E a gente olha também para essa lei 605 de 1949, que trata exclusivamente do DSR. Essa lei, ela traz que o empregado que não cumprir a sua semana integral, ou seja, a sua jornada integral de trabalho, ele não tem direito à remuneração. Ou seja, ela está dizendo, você não está cumprindo a semana por completo, por motivo injustificado. Então, você não tem direito à remuneração do seu DSR, tá? É do DSR, o empregado vai perder o DSR dele, tá bom? E agora a gente vai para a prática. Como que eu vou fazer este cálculo, desconto da falta e do DSR lá na folha de pagamento, tá? Então você tá lá, você pega o cartão ponto do empregado e você percebe que durante 2 dias o empregado ele faltou injustificadamente, tá bom? Então, nesse exemplo aqui, o empregado faltou no dia 1 e no dia 2 aqui de abril, no mês de abril aqui. Ou seja, 2 dias de falta. E esse empregado, ele é um mensalista ali, com uma jornada de 220 horas mensais, ele recebe ali R$ 2.500 de salário. A fórmula para a gente fazer, então, o cálculo, tá? Pega a calculadora. É o salário dele dividido por 30 vezes a quantidade de faltas. Então, 2.500 dividido por 30 vai dar 83,33333, tá? A gente para por aqui, 83,33 por dia. Então, é isso que ele recebe por dia. Se ele faltou 2 dias, são 2 dias que ele não vai receber esse valor diário, ou seja, 166,66. Por quê? Porque ele faltou 2 dias, tá? A gente para por aqui? Não, porque como eu falei, a Lei 605 de 1949 dá direito à empresa de descontar o DSR, tá? E aí, quando a gente vai aplicar o cálculo do desconto do DSR, porque o cálculo do desconto do DSR é uma coisa, o cálculo pagamento do DSR é outra coisa, tá? Então, existe uma outra forma para pagamento de DSR, principalmente quando a gente fala de horista, comissionista, horas extras, adicional noturno, tá? Adicional de insalubridade, periculosidade. Aqui é o cálculo da fórmula para o desconto, não para o pagamento. A fórmula de pagamento é diferente da do desconto. Mas voltando aqui, quando a gente pensa assim, o empregado faltou, quando que eu desconto o DSR, a gente primeiro tem que entender o que a lei entende por semana de trabalho. Então, a gente tem o decreto 10.854 de 2021,
no seu artigo 158, parágrafo 4º, que considera essa semana para fins de pagamento de remuneração o período de segunda a domingo que antecede o dia determinado de repouso semanal não remunerado. Ai, Aline, mas o empregado ele não folga no domingo. Tudo bem. Ele folga na segunda, o DSR dele vai ser a segunda-feira. Ai, Aline, o empregado folga na terça, então o DSR dele é na terça-feira. Normalmente, a maioria dos lugares a gente vê, não, normalmente, que o descanso daquela pessoa, o dia que ela não trabalha, é o domingo. Por isso que a lei traz o domingo. Mas se o empregado que ele trabalha e a folga dele é sempre na terça-feira, então o DSR dele é na terça-feira, tá bom? Então vamos trabalhar aqui que este empregado, ele tem ali o descanso dele sempre aos domingos. Ele sempre vai para casa descansar e não trabalhar nos domingos. Só que a Constituição Federal fala o quê? Que ele tem direito a receber o DSR. Mas a Lei 605 de 1949 fala que quando ele não trabalhar a semana inteira, ele perde o DSR da semana seguinte. Se a lei trata que a semana trabalhista é de segunda a domingo e esse empregado perde o DSR da semana seguinte e ele faltou aqui, ó, na terça e na quarta-feira, ele não pode perder o DSR do domingo. Por quê? Porque é da semana vigente. Ele tem que perder o DSR da onde? Da próxima semana, do dia 13. Então, ele vai perder esse DSR aqui. Neste caso, então, ele vai perder um DSR somente. Ou seja, ele vai perder somente, esse mensalista vai perder somente um dia de trabalho, que vai ser 83,33. E aí, só isso? Não, eu preciso somar a falta mais a perda do DSR. Esse desconto que ele vai ter. E isso tem que estar discriminado lá no limite dele, tá? Isso tem que ser lançado na folha de pagamento e vai estar lá no contra-cheque dele para ele conferir. E aí vai estar falta mais DSR, ou seja, menos 249,99. Porque 83,33 mais 166,66 dá 249,99. Um ponto de atenção aqui, tá, gente? Se esse empregado ele tivesse faltado aqui no dia 8, no dia 9, a semana seguinte, o DSR da semana seguinte seria o dia 20 e o dia 18, tá? Porque o dia 18 aqui tem um feriado. Então, neste caso aqui, esse empregado, ele iria perder o feriado. Aqui, é só um exemplo que eu tô trazendo para você. Então, se na semana anterior ele faltou um dia só, mas na semana seguinte tem 2 DSR, porque é um domingo mais o feriado, ele perde os dois. Porque tanto domingo quanto feriados são considerados DSR. São dias que o empregado, ele vai para casa, descansa, continua em casa descansando, mas continua recebendo sua remuneração normalmente. Ou seja, é um direito constitucional dele receber a remuneração dele mesmo no feriado. Mas se ele falta injustificadamente, ele também perde o dia do feriado, se, obviamente, na semana que você fizer ali a apuração, tiver um feriado. Senão, ele só perde o do domingo. Mas se ao invés de uma falta, eu tenho ali um atraso para apurar, como que eu faço esse cálculo? E aí, a gente vai fazer como? Ó, trouxe um exemplo para você. Agora, seu empregado apenas se atrasou por algumas horas. Exemplo, você apurou lá que ele se atrasou por 3 horas e 45 minutos. Depois ele veio trabalhar. Você vai descontar o dia inteiro? Não. Você vai mandar ele para casa? Não, né? O que você vai fazer? Você vai descontar o tempo que ele não esteve ali à disposição do empregador. Então, este empregado tem um salário de 2.500, ele tem uma jornada ali de 220 horas, ele é um mensalista, tá? E aí a gente vai calcular como? Salário dividido pela jornada dele. Então, por hora, ele recebe 11,36. 250 dividido por 220, 11,36. E aí, a gente precisa fazer a conversão desses números que estão aqui. Por quê? Porque a gente não pode pagar este empregado com a linguagem lá do relógio, do relógio de ponto. Não, a gente tem que pagar ele conforme o valor de calculadora. Eu preciso fazer a transformação da linguagem sexagesimal, que é a linguagem do relógio, para a linguagem decimal, que é a linguagem da calculadora. E como eu faço essa conversão, então? Então, ele se atrasou ali por 3 horas e 45 minutos. Eu vou isolar o 3, tá? Eu vou trazer ele para cá e vou trabalhar só com 45 e vou trazer ele para cá. Mas aqui ele veio como 75. Por que 75? Porque eu preciso transformar esse tempo sexagesimal em decimal. Ou seja, como eu faço isso? 45, que é os minutos que ele se atrasou, dividido por 60 minutos, vai dar 75. Então, eu vou trabalhar aqui só com o que está depois da vírgula e vai ficar aqui também depois da vírgula, tá? Eu sempre preciso dividir os minutos quebrados ali por 60 para transformar direitinho ali e pagar direito o empregado. Se eu não faço essa transformação,
normalmente eu vou pagar errado. Normalmente não, eu vou pagar errado este empregado. Normalmente ele vai receber menos do que ele deveria, ou o desconto vai ser menor do que ele deveria ser descontado. Então, uma coisa que eu ensino lá na apuração de cartão de ponto é isso. É como que a gente faz todas essas tratativas quando a gente olha tanto para a jornada, a entrada do empregado, o momento que ele sai para o horário de almoço, quando ele volta, se o empregado se atrasou no horário de almoço, se o empregado fez um horário de almoço menor do que ele deveria, ele tem o direito de fazer, então ele, por exemplo, ele tem o direito de fazer 1 hora, ele só fez 45 minutos, a empresa é obrigada a indenizar ele pelo tempo que ele não teve ali no seu almoço, então a empresa teria que indenizar ele esses 15 minutos, desculpa. E aí a gente tem que fazer todas essas conversões e aí eu ensino pra você lá no curso do Departamento Pessoal Pro, tá bom? Então a gente sempre precisa fazer a conversão do tempo de relógio para a linguagem da calculadora. Tanto que aqui, ó, tá 2 pontos, linguagem temporal, e aqui já vem com vírgula, ou seja, eu preciso desse valor aqui, tá bom? E aí como que eu vou trabalhar agora? 3,75, então ó, eu trouxe o 3, eu só trabalhei o 45, que eu dividi por 60 e virou 0,75, então eu trouxe para cá. 3,75 vezes o quê? Vezes o valor da hora dele de trabalho, que é 42,60. Ou seja, esse vai ser o desconto pelo atraso que este empregado vai receber. E aí, ele vai receber então menos 42,60, porque ele se atrasou num dia lá. Ele perde aqui o DSR. Se a empresa quiser descontar, ela pode. Se ela quiser também descontar proporcional, ela pode. Ela pode, fica a cargo dela. Mas a lei permite, sim, que a empresa desconte o DSR. A menos que lá na Convenção Coletiva de Trabalho traga que em casos de atraso não deve ser descontado o DSR, do contrário, a empresa tem o direito de descontar e ela pode descontar, sim, o DSR. E aí, neste caso, aqui o empregado, ele não vai ter o desconto do dia inteiro, tá? Ele só vai ter desconto desse tempo aqui que ele não laborou. A empresa não vai descontar o dia inteiro, ela só vai descontar este tempo aqui que ele não laborou. E como eu sempre falo para os meus alunos, o empregado, ele vai perder a remuneração do DSR. Ele nunca perde, nem por falta, nem por atraso, o direito de descansar. Então, ele continua mantendo o direito de ir para casa dele descansar, tá bom? A menos que ele tenha algum acordo de compensação com a empresa, ok. Fora isso, ele não perde o DSR, o direito de descansar. Ele só perde a remuneração do DSR. Gente, nessa aula curtíssima, eu resumi aqui mais ou menos umas 4, 5 aulas que eu tenho no meu curso, onde que eu trato com mais profundidade, quando a gente fala de DSR, de faltas injustificadas, de atrasos de minutos por minutos quebrados ali. Então, eu tentei ao máximo resumir aqui para você. Mas eu te convido a conhecer o Departamento Pessoal Pro, onde você vai conhecer de uma forma mais aprofundada, não com conteúdos soltos aqui do YouTube, tudo com embasamento legal, tudo com orientação, tudo com suporte ao aluno. Então, você teve alguma dúvida, precisou de alguma ajuda, você tem suporte ao aluno e, melhor ainda, com acesso vitalício. Como eu disse, não se resume somente a essas fórmulas que eu trouxe para você. Quando a gente fala de DSR, existe como desconta e como paga. Então, eu preciso saber a fórmula do DSR para pagar o comissionista, o horista, o reflexo das horas extras, da jornada noturna, do adicional de periculosidade, insalubridade, como eu apuro ali a média de DSRs, quando eu vou fazer o pagamento de 13º, de férias, de rescisões, tá? Então, tudo isso eu trago lá no treinamento do Departamento Pessoal Pro. Como você viu, não é difícil calcular o DSR, você precisa simplesmente ter um entendimento de como ele é feito e saber fazer o cálculo da mão. Mas se você quiser se aprofundar mais ainda na apuração do cartão ponto, na apuração da folha de pagamento, entender ali, se tornar um profissional seguro no departamento pessoal, não um apertador de botão, não um profissional que é dependente dos outros, o funcionário te pede para te explicar, você não sabe explicar, você vê lá o cartão ponto e a folha de pagamento, muitas vezes você vê que um ou outro não bate. Esses dias mesmo eu tive uma aluna que ela falou, professora, o meu cartão de ponto não tá batendo com a folha de pagamento. E aí eu expliquei para ela como é o entendimento do cartão ponto, como é o entendimento do sistema de folha de pagamento. Então, todos esses assuntos, você quer entender, você quer aprender, quer se tornar um profissional seguro, então vem para o Departamento Pessoal Pro, tá? Bom, por hoje é só, eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado, contribuído de alguma forma. Não se esqueça de curtir, deixar o seu comentário aqui embaixo, se inscrever no canal e eu te espero no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau!